Bom, a psicologia perinatal, ela recebe vários outros nomes, tá? Então, aqui dentro do Mater Online, a gente utiliza o termo psicologia perinatal, porque é o que mais tem se utilizado hoje dentro do Brasil e fora do Brasil, tá? Inclusive como temática de artigos científicos, livros. Então, como a maioria tem utilizado esse termo, a gente também está utilizando para se comunicar. Mas o fato é que não é um único termo que existe para falar sobre essa área. Com certeza, aí você pode, de repente, se deparar com termos como psicologia da gravidez, parto e pós-parto, psicologia obstétrica, psicologia do ciclo gravídico puerperal, psicologia da maternidade. Tá? São alguns dos nomes que nós encontramos também profissionais se referindo, trabalhando nessa área, tá? Então, no finalzinho da década de 70, nós temos uma primeira brasileira a estudar essa temática. Inclusive, ela sai do Brasil, vai para a América do Norte fazer os estudos de mestrado e ela é responsável por publicar no Brasil, né, o primeiro livro de psicologia da gravidez, parto e pós-parto, tá? Então, a psicologia perinatal no Brasil não se chamava perinatal na década de 70, né? O nome que se utilizava é psicologia da gravidez, parto e pós-parto, ou puerpério, tá? E também outros lugares no mundo já estavam psicólogos estudando essa área também, tá? Então, nós temos aí Raquel Soifer, Miriam Seger, Mary Langer, Rafael Leff, outros psicólogos aí também estudando essa área em outras partes fora do Brasil, tá? E algumas dessas publicações que se tornaram livros foram traduzidos para o português e publicados aqui no Brasil também. Então, a gente teve o material da brasileira, mas também tivemos o material de vários outros psicólogos de fora do Brasil que também há 40 anos atrás estavam pesquisando essa área. E nenhum deles chamou essa área de psicologia perinatal. O nome mais utilizado nessa época aí, no final da década de 70, começo de 80, ainda era psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Agora, dentro do Brasil, na década de 80, surge uma outra professora que começa também a estudar essa temática, essa área, atender na clínica e começa a ministrar os primeiros cursos também para psicólogos, formando os primeiros psicólogos no Brasil. E essa profissional, ela chamou essa área de psicologia obstétrica, tá? Então, também não foi chamada de psicologia perinatal. Então, aí a gente tinha tanto a psicologia da gravidez, parto e puerpério, como psicologia obstétrica, tá? Dois nomes aí fortes, atuais, para falar aí sobre os estudos, os fenômenos envolvidos, então, nessa área. Nesse momento, a gente ainda focava muito a nossa visão na gestação, parto e pós-parto, tá? Ainda não era uma visão integrativa do planejamento familiar, da reprodução humana assistida, do desenvolvimento infantil, da teoria do apego, tá? Essas questões ainda não estavam contidas dentro dessa área. Elas já existiam, já estavam sendo produzidas, pesquisadas, profissionais já estavam sendo formados nessas outras áreas, mas ainda se entendia que o que se deveria, né, se debruçar o profissional era exclusivamente nos fenômenos psicológicos da gestação, parto e pós-parto. Já na década de 90, a gente começa a ter uma movimentação aí também de profissionais chamando essa área de psicologia do ciclo gravídico puerperal. E aí, esse nome era um pouquinho mais complexo, né? Era mais fácil chamar psicologia obstétrica, psicologia da gravidez, parto, puerpério. Então, assim, na década de 90, também começa a ter força essa área. E assim, a maioria das publicações científicas
científicas eram realizadas, então, por profissionais da psicologia do desenvolvimento ou profissionais da psicologia hospitalar, tá? Então, a maioria dos estudos científicos provinham aí dos psicólogos com identidade de psicólogo do desenvolvimento ou psicólogo hospitalar. Esses profissionais não necessariamente, né, chamavam essa área de psicologia obstétrica ou psicologia perinatal, mas eles estavam a fim de estudar os fenômenos psicológicos envolvidos aí nessa área, tá? Então, a década de 90 também começa a ser, aqui no Brasil, a ter algumas publicações. E uma das principais contribuições científicas para a nossa área não vem nem mesmo de psicólogos, mas de psiquiatras, tá? Então, alguns psiquiatras começaram a estudar a saúde mental materna, ansiedade, depressão, mais do que psicólogos, e publicaram mais do que psicólogos, inclusive, também informações a respeito desta temática, tá? Então, assim, a ciência, ela foi construída ao longo desses anos de forma bastante interessante, possibilitando que nos anos 2000 a gente já pudesse começar a chamar essa área de psicologia perinatal, tá? Apesar de ainda até meados, né, dos anos 2000, e eu posso até falar até 2018, muito recentemente, 4 anos atrás, nós não tínhamos publicações de psicólogos perinatais para psicólogos perinatais, tá? O que a gente tinha ainda eram psiquiatras publicando informações a respeito de saúde mental materna, e que essas publicações favoreciam o conhecimento do psicólogo perinatal, e nós tínhamos também psicólogos do desenvolvimento e psicólogos hospitalares realizando publicações científicas que também facilitavam o trabalho do psicólogo perinatal. Mas o psicólogo perinatal com essa identidade, fazendo publicações exatamente para essa área, a gente não tinha. Então, existe uma certa confusão aí que as pessoas falam, agora que está começando a ter a publicação de psicólogo, de psicologia perinatal, porque agora você consegue digitar lá no Google acadêmico a palavra psicologia perinatal e agora começa a surgir para vocês artigos científicos, né, que carregam no seu título a palavra psicologia obstétrica, psicologia perinatal. Então, hoje é possível a gente entrar nas bases de dados científicos e digitar a palavra-chave psicologia perinatal e encontrar materiais científicos. Mas antes de 2018, não. Antes de 2018, a gente não tinha isso. Para não falar que a gente não tinha isso, existe uma publicação em espanhol, um autor em espanhol, que já estava publicando alguns artigos científicos carregando o nome de psicologia perinatal, tá? Então, você, quando digita psicologia perinatal, antes do ano de 2018, vem algumas publicações em espanhol, tá? Mas são poucas também, muito poucas, mas elas aparecem, tá? Mas em português, não. Então, o fato é, só depois de 2018 que a gente começou, então, a estudar a psicologia perinatal, como eu estou dizendo para vocês, não. A gente começou a estudar essa área há 40 anos atrás, mas os vários nomes que foram dados para essa área e também a dificuldade de uma identidade de um psicólogo acadêmico. Por quê? A gente tinha aí essas outras publicações em formatos de livros, mas aí produzidos por psicólogos clínicos, psicólogos que não estão com tanta vida acadêmica. O que seria vida acadêmica? Aquele psicólogo que vai seguir mestrado, doutorado, pós-doutorado, que são os psicólogos que vão produzir conhecimento científico para uma determinada área, tá? Então, a gente tem aí nos clássicos, né, profissionais que tiveram aí, chegaram a produzir materiais, conteúdos, sim, mas sem seguir diretamente essa vida
acadêmica, tá? De fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, acabou que as produções de artigos científicos em si não estavam existindo, tá? A gente encontrava, então, muito mais material em livros do que artigos científicos. Foi por volta do ano de 2007, então, que o termo psicologia perinatal no Brasil começa a ser utilizado com maior ênfase, tá? E a maioria dos profissionais, então, que estavam sendo formados nessa área, eles passaram a se denominar como psicólogos perinatais. Obviamente que o psicólogo obstétrico, que o psicólogo da gravidez, parto e puerpério, o psicólogo do ciclo gravídico perineal continua a existir e alguns ainda se denominam assim e está tudo bem, tá? Só que, inclusive, a população geral está começando a ter acesso a esse nome, psicologia perinatal. Então, a população geral também já está mais na hora de fazer a busca para procurar esse profissional, digitando a palavra psicólogo perinatal, psicóloga perinatal, do que outras nomenclaturas também, tá? Mas não há absolutamente nada de errado em utilizar os outros nomes e não há nada de absolutamente de diferente. Qual é a diferença entre psicólogo obstetra e psicólogo perinatal? Não existe diferença, tá? São apenas nomes diferentes dados para o mesmo tipo de atuação e de conhecimento do profissional psicólogo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making